E aí, gente, vamos dar continuidade ao vídeo que eu comecei a falar e a minha abordagem dentro da história do cangaço é direcionada ao cangaço com a linha que eu adoto é a psicologia, a psicanálise. Então, eu estava falando e vou continuar falando sobre as mulheres do cangaço, que é um tema muito recorrente, é um tema que as pessoas falam muito, que as mulheres no cangaço eram pessoas muito, assim, digamos, de uma capacidade muito grande, de resiliência, digamos. Na realidade, sim, porque as mulheres no cangaço eram garotas, crianças que entravam praticamente na idade, ainda no início da puberdade, em torno de 11 anos, 12, 14 anos. A mais idosa que entrou já era uma mulher experiente, entre aspas, para aquela época, que foi a Maria Ideia, que depois torna-se a Maria o Capitão, e já havia sido casada, já descasada, tinha muito problema com o Zé de Neném, que era o seu primo, com o qual casou, entre aspas, não temos nunca a certeza absoluta que foi casada assim, porque nunca mostraram documentos do Zé de Neném, apenas umas fotos, e da Maria, né? E que ela não vivia bem no casamento e ela era aquela pessoa rebelde, não era só alegre, conforme a suposta neta falou, ela era uma mulher rebelde. Por quê? Porque ela não aceitou o casamento, que foi um casamento, aliás, moças, era tudo naquela época, era tudo, tinham a pretensão de casar-se, né? Por quê? Porque o instinto das pessoas, do ser humano, do ser em si, é ter, ser como é que se diz, um casal, não é par, é casal realmente, não é? Homem, mulher, macho, fêmea. Então, e muitas entraram forçadas. Os cangaceiros, se fosse na época de hoje, eles eram tudo abusadores das crianças, das meninas, como foi o caso eh, da Lídia, foi o caso de, digamos, da Sila, que disse que entrou para o cangaço, queria ficar com o Zé Sereno, mas, aliás, com o Zé Baiano, que era o ferrador, que ela já tinha dançado a noite inteira, uma criança, uma mocinha, garota, né? Ninguém sabe se lá a idade dela. E ela entra para o cangaço, mas ela mesma disse, no cangaço não tinha essa história de acarinhar, não. Era lá, em cima das pedras, quando os homens queriam usar a mulher, usavam. Na maioria das vezes, é, eles usavam as mulheres à força, estupravam mesmo, né? Tanto estupravam quando estavam fora, não existiam mulheres no cangaço, eles estupravam quando eles chegavam nas pequenas cidades, porque naquela época as cidades eram muito pouco desenvolvidas, não tinha quase nenhuma cidade grande, não tinha cidades como hoje, na época de hoje, em pleno século XXI, final do século XX para o XXI. Não, as cidades eram pequenas. A própria megalópole hoje, São Paulo, ela não era tão desenvolvida quanto é hoje. Não havia sequer praticamente indústria. Estávamos no início da industrialização, né? Alagoas, capital de Maceió, capital Alagoas também, era muito pequena até pouco tempo atrás. E em Pernambuco, gente, avalia os sertões. Né? Os sertões o povo vivia mais na área rural. Quando vinha para a cidade, eram algumas cidades que tinham escolas com melhores condições de ensinar, de formar um médico, um advogado. Era o quê? Era a capital, por exemplo, Recife, né? Que tínhamos aquela época tínhamos assim, uma faculdade de Direito em Pernambuco, um hospital grande, que era o Pedro II, e alguns outros, né? Mas a gente era muito carente. Então, falemos nas mulheres do cangaço, porque as mulheres, aliás, foram muito... as pessoas dão muito assim...
porque as mulheres eram muito resilientes, eram assim, tinham que ser, até porque entrava no cangaço, não podia mais sair. Aqui ousasse tentar sair, era morta antes, né? Até mesmo os homens que entravam para o cangaço, eles não podiam mais sair. Primeiro porque já entravam, na sua maioria, eram criminosos, acompanhando o grande psicopata, o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, né? O rei do cangaço. Era um psicopata, manipulador, e eu queria falar nesse termo aqui, que é conhecido como gaslighting, em inglês, né? Uma pessoa manipuladora que está sempre se mostrando bonzinho na sua, mas é perigosíssimo quando uma pessoa cai na mão de um psicopata, de um gaslighting, né? Com esse tipo de pessoa. Quando você vai lidar, ainda hoje é difícil você sair de um relacionamento abusivo, né? E naquela época havia muito abuso, né? A Maria, quando entrou para o cangaço, ela entrou já por conta, conforme eu falei, por conta dela não estar bem no casamento com o Zé Nenê, e ela era rebelde, Ela, dizem que era uma pessoa expansiva, alegre, mas ela era uma pessoa, na sua essência, talvez fosse também essa manipuladora, porque ela era quem cuidava das outras cangaceiras que entravam para o cangaço, quer querendo ou não. Por exemplo, o caso da Dorvinha, que entrou para o cangaço porque começou a namorar com o Virgínio foi morto, né, lá nesses combates, e então ela não podia sair, ela talvez teve chance de sair, mas teve medo da família não ia aceitar, e ela passa a conviver com o Moreno, né? Exatamente. Quem falou isso para mim foi a filha dela, Nelly, disse pessoalmente a mim, disse, olha, eu acho que mãe ficou com meu pai, que era o Moreno, com medo dele matá-la, tanto que os filhos não sabiam que ela havia sido cangaceira, né? Passou muito tempo, mas muito tempo, até que a própria filha descobriu que ela havia sido cangaceira. Enquanto que o Moreno, ele, além de cangaceiro, quando ele foge do cangaço, ele não estava naquele momento daquela chacina lá em Angico, ou fugiu, né? Ele falou algumas coisas para os filhos, ele mesmo passava meses, que ele tinha um prostíbulo, né? Uma casa de recurso, que era uma coisa muito simples, muito, como diz assim, era para reunir, digamos aí, as mulheres fáceis para receber homens. E ele vivia explorando esse tipo de comércio, mas a Durvinha era fiel ao Moreno, e teve filhos com o Moreno, criou na dureza, como diz, né? Temos também o caso da Sila, que falou que o Zé Sereno, quando a pegou, ela é uma garota, não sabia nem quantos anos tinha, disse era na dureza, não tem essa coisa de acarinhar, ela usou esse termo no programa do Jô Soares. Ah, não tinha nada de acarinhar, não, era em cima das pedras. Imagine, gente, era de qualquer jeito que eles pegavam as mulheres, né? Teve também a outra que eu anotei aqui o nome da outra cangaceira que também se lastimava muito, a Adília, que vivia com o canário, né? Ela disse, quando o canário morreu, eu não queria nem saber, não quis nem saber, achei foi bom. Então, gente, isso não criticar, mas a questão da época, né, que as mulheres iam se preparando para o casamento, mas também às vezes se iludiam com os cangaceiros, porque eles passavam oferecendo um presentinho, uma coisa, e elas se iludiam, né? Já a maioria dessas mulheres, exceto, se não me engano, a Durvinha, foi a única que era de uma família mais abastada. O resto tudo era mulheres todas muito simples, que não tinham praticamente nada para sobreviver, e dava graças a Deus quando encontrava um homem, e até a própria família, que carregava, que levava, que elas iam ter digamos, um suposto
ou um casamento, no caso dos cangaceiros, e encontraram esses homens para elas viverem, né? Então, se fosse a época de hoje, todos esses cangaceiros eles seriam enquadrados na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque eram abusivos, né? As mulheres não acompanhavam exatamente os cangaceiros todo esse período que elas viveram juntos, né? Quem vivia um pouco mais aproximada do seu homem era a Dadá. Mesmo assim, a Dadá, ela mente quando ela disse que entrou para o cangaço, que foi sequestrada. É mentira. Ela tinha um namorado, um noivo, que casar, que era um vaqueiro, e planejou, certamente ficou deslumbrada com o galeguinho do Corisco, né, o Diabo Loiro, né? E ela, então, eles promovem aquela morte do noivo da Dadá e ela acompanha o Corisco. No caso da Dadá, era, no meu entendimento, uma psicopata, porque ela mandava, né, ela manipulava com o Corisco. O Corisco queria fazer uma coisa, mas teve uma vez que ela disse, então troca a sua calça pela minha saia. Né? Então ela era abusadora também, ela abusava do Corisco. O Corisco vivia constantemente bêbado, caindo e ela carregando, e ela usou arma, uma das cangaceiras que usava arma, as outras portavam arma, revólveres pequenos, mas portavam de pequeno calibre, mas usavam. E a Dadá, ela disse que muitas vezes atirou para matar mesmo, né? Então era uma psicopata também, né? Porque existe o homem e a mulher psicopata. Só que a Dadá, depois que matam o Corisco, isso em 1940, por aí, 40, se não me engano foi 40, exato, que mataram o Corisco, aí ela vai se tornar o oposto, ela vai ser a boazinha, vai ser mais maleável, mas foi presa dentro da detenção da cadeia, né? Ela foi, por pouco, não apanhou das outras detentas, porque elas são assim, né? Havia detentas também naquela época, pessoas que cometiam crime e tinha os presídios, as cadeias para as mulheres. E a Dadá depois arranjou um outro homem que disse que era mais apaixonado pelo Corisco, porque gostava dele, por isso que assumiu a Dadá, né? E ela dormia, a Dadá chegou a dormir com os ossos, um saco de ossos do cangaceiro, do Corisco, né? Ela foi buscar os restos mortais, exumar, né? Viu a exumação e pegava aqueles ossinhos e beijava e dormia e sonhava, tinha visões, aparições que ela dizia, né, que era coisa do outro mundo. Não era, era da mente dela, mente doentia, né? E então ela dormia com aquela ossada ali embaixo. Depois de algum tempo, disse o doutor Lamartine que ela foi levar uma faquinha que ela guardava, né, numa igreja. Isso talvez para enganar e dizer às pessoas que era religiosa. Não existia nada de religiosidade, nem de amor, nem de carinho, nessa paixão. Simplesmente ela acomodou-se àquela situação, porque ela também era uma psicopata. Eu creio que o Corisco era um matador, mas não um psicopata, né? Existe também o nível da psicopatia, né? Mas ela era muito mais que ele, né? Era mais agressiva, né? Já do Lampião, em relação a Maria de Déia, ou Maria Bonita, que depois foi chamada, ele só aceitou a Maria porque o Luiz Pedro, que era digamos, a paixão de Lampião, né? Eles tinham uma vida em comum, assim, viviam mais no meio do mato, eu creio que praticando sexo, porque esses homens, eles não viviam, né, sem se erotizar, né? É impossível que alguém imagine que aquele bando de homens ali, Lampião no comando deles, tudinho, que ele não se erotizasse, não tivesse um relacionamento, digamos assim, de uma pedofilia, aqueles mais velhos, né? Usar as crianças
E então era muita parafilia que existia dentro do cangaço, né? Dentre as quais eu hoje estou me referindo a uma da gasline, que é uma forma de manipular os outros. E dentro do cangaço houve muito essa manipulação, houve muitos casos de pedofilia, houve muitos casos dessas pessoas com desvio de personalidade. Então, hoje esse meu comentário é sobre o cangaço e que as pessoas precisam atentar para o caso Virgulino, que o Virgulino era uma pessoa com distúrbio, com problemas psíquicos, né? Que era o tipo serial killer e muito complicado, muito difícil para as forças volantes daquela época, que não tinha nem condição de alimentar-se direito, vivia no meio do mato, o próprio Estado não dava sustentação, não dava suporte para eles combaterem o cangaceirismo. Né? Hoje, a gente sabe que ainda é difícil de combater um psicopata, essas pessoas criminosas, ou então levando para o lado do mais simples, aliás, mais simplificado da história, aliás, do termo, os sociopatas, que existem muito nas políticas, existem muito dentro dos escritórios, existem na própria família, existem na sociedade de modo geral. Agora, existem aqueles mais que são classificados como virgulino, serial killer, entre outros que eu já falei em outros vídeos, né? E eu vou ficar por aqui, agradecendo também às pessoas que estão acompanhando o meu canal, podem acompanhar, né? Tenho muito a falar e sou uma das únicas, eu creio, para colocar dentro fazer abordagem dentro da psicanálise e da psicologia, né? Então, dizer para o Cláudio Lima, que ele disse, seu vídeo está muito baixo, não deu para escutar direito. Olha, Cláudio, é o seguinte, eu trabalho só, eu faço meus estudos, né? E sou uma pessoa que eu não tenho a ajuda de ninguém. Gostaria muito que aparecesse um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista também para a gente discutir esse assunto. Eu creio que vai surgir futuramente, porque até hoje só tem livros falando sobre, houve isso aqui, essa passagem do Virgulino em tal cidade, em Mossoró, em Alagoas, em Sergipe, mas não aparece uma pessoa para a gente discutir assim a fundo a questão dentro da psicanálise, da psicologia, do comportamento dos cangaceiros. Quando aparecer, eu vou ficar muito feliz, tá ok?